Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, eu quero te louvar pela vida do teu filho. O teu filho que é precioso aos teus olhos, o teu filho que está neste altar, ó Pai, para que o Senhor ministre através da vida dele. Como o Senhor tem usado, use ele nesta noite. Deus, que a tua graça seja abundante e permanente sobre a vida dele, ó Pai. Nós te louvamos pela vida dele, pela sua família e pelo seu ministério. E te louvamos, ó Pai, pela palavra que será ministrada nesta noite sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês, para juntos nós tributarmos louvores a Deus. Para os irmãos que não nos conhecem, eu sou da Catedral da Família, pastor lá da igreja de Bela Vista, e é um prazer muito grande estar aqui a convite do pastor Salmo e da direção desta igreja. Eu quero dizer aos irmãos que Deus tem nos abençoado muito ali na cidade de Bela Vista. Eu costumo dizer que Deus tem nos abençoado apesar de nós. Deus é muito misericordioso e tem enviado muitas vidas para aquele lugar. Nós estamos com aproximadamente 60 pessoas ali. E Deus está enviando mais pessoas. E eu louvo a Deus por isso. Ontem nós estivemos celebrando ao Senhor numa fazenda, onde estavam ali 2 desviados, que estão tentando voltar para o Senhor, estão se esforçando, e um casal que acabara de se filiar à nossa igreja, naquela fazenda. Então é uma alegria muito grande estar trabalhando ali para Jesus, na Igreja Catedral da Família. Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. A gente vai pastorear e a gente fica assim mais professoral na mensagem, viu? Os irmãos vão perceber isso aí, mas Deus tem uma mensagem para o seu coração nesta noite. E nós vamos usar esse texto aí de Apocalipse, capítulo 2, a carta que Jesus escreve, ou envia à igreja em Éfeso. Eu gosto muito destas cartas que Jesus envia às 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. Elas são pertinentes, necessárias, atuais. Elas têm tudo a ver com a gente. Elas têm advertências, admoestações maravilhosas para a igreja atual. O livro de Apocalipse foi escrito no 1º século da era cristã, mas, meus irmãos, ele é atualíssimo. Muitas coisas ainda não se cumpriram, outras já se cumpriram. As cartas que Jesus escreve a estas igrejas, elas são advertências para aquelas igrejas e para todas as igrejas, em todos os tempos, em todos os lugares, para nós aqui nessa noite também. Então acompanhe comigo, depois eu gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta aí nesse texto. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. O texto nos diz assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça do jeito que você está
e vamos proferir a Deus mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo privilégio maravilhoso que temos, estamos mais uma vez reunidos em torno da tua palavra, do nome santo do Senhor, para sermos confrontados, admoestados por ti, pela tua presença neste lugar, pela tua palavra que será ministrada. Fala ao nosso coração, fala à tua igreja, à tua noiva, e venha nos trazer norte, direção, um horizonte maravilhoso, espiritual para a tua igreja, para as nossas vidas. É o que nós oramos e pedimos, no nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Meus irmãos, antes de escorrermos esse texto, eu gostaria que vocês deixassem a Bíblia aberta aí. Eu desejo trazer um pequeno pano de fundo cultural e histórico da cidade de Éfeso. Éfeso se situava na Ásia Menor, atual Turquia, e ela era conhecida como a mais rica, a mais próspera, a mais opulenta cidade da Ásia Menor. As cartas que Jesus envia a essas igrejas começam pela a cidade ou pela igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade importante, ela possuía, naquela época, 200.000 habitantes, e ela tinha como título a primeira e a maior cidade da Ásia, com seus aí 200.000 habitantes, conforme já disse. Um autor chamou a cidade de Éfeso de Lumen Ásia, luz da Ásia. E nós vamos ver quais são os fatores que conferiram essa grandeza à cidade de Éfeso. Primeiro, Éfeso tinha o porto mais importante da Ásia Menor. Toda visita que se fizesse à cidade, aliás, toda visita que se fizesse à Ásia Menor, tinha como porta de entrada a cidade de Éfeso. Ela era a porta obrigatória para qualquer pessoa que intentasse entrar na Ásia Menor. Aliás, meus irmãos, todas as estradas convergiam para a cidade de Éfeso. Outro fator interessante também nessa cidade é que ela era distinta no Império Romano, porque era uma cidade livre, era uma espécie de honra dada pelo Império Romano a algumas cidades. Até certo ponto, Éfeso tinha um governo independente e não precisava hospedar uma guarnição de tropas romanas. Em Éfeso também se celebrava os Jogos Olímpicos mais famosos da Ásia e que atraía milhares de pessoas àquela cidade. Outro fator também muito importante que era conferido à cidade de Éfeso é que era o centro do culto da deusa Ártemis ou da deusa Diana. A deusa Diana, ela era muito famosa, muito renomada em toda a Ásia Menor. Era conhecida como a Diana dos Efésios. O templo dessa deusa é conhecido até hoje como uma das maravilhas do mundo antigo. Só para os irmãos terem uma ideia, esse templo ele tinha 130 metros de comprimento, 67 metros de largura, 120 colunas, cada uma medindo 18 metros de altura, sendo que 36 dessas colunas eram incrustadas do mais puro ouro. Você vai ler e entender o que era a Diana dos Efésios, quando você ali parar um pouquinho em Atos capítulo 19 e atentar para aquele texto e ver a importância que os efésios davam a essa deusa. Então, meus irmãos, ali não tinha só essa deusa, a deusa Diana, ali tinha outras entidades que eram adoradas também. Havia ali o altar ao imperador Cláudio, a Nero e Adriano Severo. A religião pagã tinha muita força na cidade de Éfeso. Outro fator também preponderante naquela cidade, ela era um centro famoso de superstição pagã. Ali se vendia amuletos, ali tinha encantamentos, remédios famosos contra a esterilidade, e era conhecida como uma cidade que dava boa sorte a pessoas de má sorte. Era também uma cidade tolerante com o pecado. Só para os irmãos terem uma ideia, o templo de Diana era um lugar de refúgio para pessoas que cometiam toda sorte de crimes.
Na área do templo da deusa Diana, qualquer pessoa, qualquer criminoso tinha imunidade total. No templo havia dezenas de prostitutas cultuais, segundo a história. Elas ficavam ali de plantão, chamadas de prostitutas sagradas. Heráclito, um filósofo, vai dizer: não se pode viver em Éfeso sem chorar a sua imoralidade. Esse é o pequeno pano de fundo que eu gostaria de trazer aos irmãos sobre a cidade de Éfeso. Agora, quando foi que o evangelho chegou àquela cidade? Paulo foi o primeiro cristão a colocar os pés ali na cidade de Éfeso, na sua segunda viagem missionária. Aí eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia, em Atos capítulo 18, que vai aí narrar esse episódio. Atos capítulo 18, versículos 19, 20 e 21. Paulo ainda ficou ali muitos dias, então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, com Priscila e Áquila. E Paulo rapou a cabeça em Cencreia, pois havia feito um voto. E chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou. E depois de entrar na sinagoga, começou a debater com os judeus. Estes pediam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não concordou. Então o evangelho chegou à cidade de Éfeso através do apóstolo dos apóstolos, através de Paulo. E outra coisa interessante, depois Paulo volta para a cidade de Éfeso, e em nenhuma outra cidade Paulo permaneceu tanto tempo. Atos aí capítulo 20, se a sua Bíblia está aberta ainda, aí perto desse texto, versículo 31, vai nos mostrar que Paulo ficou ali cerca de 3 anos. Capítulo 20, versículo 31. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Paulo está voltando à sua terceira viagem missionária, caminhando rumo a Roma. O barco para no porto de Mileto e ele manda vir os presbíteros de Éfeso. E aí Paulo dá algumas admoestações para eles e diz: olha, por 3 anos eu estive entre vocês pregando a palavra do Senhor. Depois de Paulo, Éfeso recebeu como seu primeiro bispo Timóteo, discípulo do próprio apóstolo Paulo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, a gente não precisa ler agora, o texto tem lá esse registro. Mais tarde, o apóstolo João pastoreou aquela igreja, e lá de Éfeso é que ele sofre aquela perseguição tremenda, vinda lá do imperador Domiciano, que pegou João, segundo a história, colocou ele dentro de um recipiente cheio de azeite quente, mas o azeite não teve nenhum poder sobre a sua vida, ele não sofreu nenhuma lesão, e Domiciano pensou o seguinte: esse homem é imortal, não tem nenhuma força que pode com ele, então a gente vai jogar ele lá na ilha de Patmos. E jogaram ele na ilha de Patmos, e lá ele recebeu a revelação do Apocalipse, inclusive essas cartas que são enviadas às igrejas da Ásia. Agora, meus irmãos, depois de 40 anos que esta igreja foi fundada, depois que Paulo passou ali, depois que Timóteo foi pastor daquela igreja, depois que João foi pastor daquela igreja, Jesus envia uma carta à segunda geração de crentes daquele lugar. E qual então é a mensagem de Jesus para aquela igreja? Eu acho muito interessante, meus irmãos, nós observarmos a análise que Jesus faz da sua igreja. Porque uma coisa é a minha análise, outra coisa é a análise de Jesus. Às vezes a gente passa em frente a templos maravilhosos e fala: nossa, mas que bênção é esse lugar, que igreja bonita, que povo bonito, olha que louvor maravilhoso. Mas a pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: o que Jesus está pensando da sua igreja? O que Jesus está pensando da gente? O que Jesus está pensando de nós? Porque a análise de Jesus é diferente do nosso. Qual a análise que Jesus faz da igreja de Éfeso? Primeira coisa, Jesus vai se apresentar àquela igreja para lhe dar segurança. Observe aí capítulo 2, versículo 1, agora de Apocalipse, o texto que nós já lemos. O texto diz assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Olha que coisa interessante. O texto diz, meus irmãos, que ele
fala ao anjo da igreja. Quem é esse anjo da igreja? Há uma discussão acalorada sobre o anjo da igreja. Alguns pensam que esses anjos aqui são anjos celestiais mesmos, seres espirituais que estavam guardando aquela igreja. Mas os melhores intérpretes dizem que os anjos representam, os anjos aqui mencionados, são os pastores de cada igreja. Então esses pastores, de forma muito honrada por Deus, são chamados de anjos do Senhor. Olha, meus irmãos, que honra, que privilégio, mas que responsabilidade também. Todo pastor é chamado por Deus de o anjo da sua igreja. Isso é privilégio, mas também acarreta aí muita responsabilidade, não é verdade? Depois o Senhor vai dizer: aquele que tem na mão as 7 estrelas. Quem são essas 7 estrelas? São os pastores. O próprio versículo 20 aí do capítulo 1, antes que se entre no capítulo 2, vai dizer assim: este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. E onde é que esses anjos estão? Estão nas mãos do Senhor. Ele diz: aquele que tem na mão as 7 estrelas. Todos os pastores, toda a liderança da igreja está nas mãos de Jesus. É Jesus que controla os pastores, é Jesus que controla a liderança da igreja. Por isso eu sempre digo, meus irmãos, que toda a autoridade do pastor é delegada e nunca autônoma. O pastor, ele precisa submeter a palavra de Deus e está nas mãos de Jesus, porque é Jesus que controla a liderança da igreja. Ela está nas mãos de Jesus e Ele é que deve guiar e dirigir a liderança da sua igreja. Amém? Outra coisa que Jesus vai dizer aí nesse texto: aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Quem são esses candeeiros? São as igrejas. Elas foram chamadas para brilhar, por isso elas são chamadas de candeeiros. A igreja é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. E nós não somos seres iluminados, nós somos seres luminosos, porque a luz, meus irmãos, não está de fora, a luz está dentro da gente, ela brilha a partir de dentro de nós. Amém? E esta igreja, o texto nos diz que Jesus está no meio dela. Jesus não está no canto direito, nem no canto esquerdo. Jesus está no meio da sua igreja. O que isso, meus irmãos, quer passar para a gente? Que Jesus é o centro da sua igreja. O culto, meus irmãos, deve ser cristocêntrico e não antropocêntrico. O culto não deve ser realizado para o homem, nem pelo homem, aliás, para o homem, mas pelo homem para a adoração do Senhor. E Jesus sempre no centro do culto, porque Ele está no meio dos 7 candeeiros, Ele está no meio da igreja, Ele está no meio do louvor, Ele está no meio da adoração, Ele está no meio da oração, Ele está no meio do culto, Ele está no meio da liturgia, Ele está no meio de todas as coisas aqui da igreja. E Ele não só está no meio, o texto também nos diz, meus irmãos, que Ele anda no meio dos 7 candeeiros. O que isso significa? Que o nosso Jesus, Ele é dinâmico e a sua presença é manifesta de forma viva, poderosa, na adoração, na liturgia, nos louvores. Ele se manifesta. E o texto diz mais ainda: aquele que tem na sua mão direita. Ele não está só presente, Ele não só se manifesta, mas Ele também está segurando a sua igreja. E aí eu chamo a sua atenção aqui para esse segurar a sua igreja, porque o verbo no original aqui, segurar, krataen, é muito interessante. O significado desse verbo é segurar com firmeza, é ter totalmente dentro das suas mãos. Sabe o que isso significa? Que ninguém pode arrancar a igreja de Jesus das suas mãos. Já tentaram destruir a igreja, mas ninguém consegue destruí-la, meus irmãos. Sabe por quê? Ela está nas mãos de Jesus. Eu tenho um amigo, Luiz Saião, disse que tem 2000 anos que os cristãos estão tentando destruir a igreja, com briguinhas entre eles, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque a igreja está nas mãos de Jesus, e Jesus está segurando ela com firmeza, com poder.
Jesus disse lá em João 10:28, eu vos dou a vida eterna, e ninguém poderá arrancar vocês das minhas mãos. Nós estamos nas mãos de Jesus, e Ele segura a sua igreja com firmeza. Amém? Bom, segunda coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse texto, Jesus se apresenta agora para elogiar as virtudes da sua igreja. E aí Jesus destaca 3 virtudes da igreja de Éfeso. Primeira virtude, aquela igreja era fiel na doutrina. Observe o versículo 2, 3 e 6 de Apocalipse. Versículo 2, 3 e 6, diz assim, conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado, e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Versículo 6, mas tens ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Meus irmãos, olha que coisa impressionante. Esta igreja, mesmo sofrendo perseguição, atacada por heresias, essa igreja permaneceu firme na palavra. Ela não abriu mão de suas convicções, ela não abriu mão da boa doutrina, da correta doutrina. Ela disse não para os nicolaítas, discípulos de Nicolau, ou algum tipo de cristão ali que expressava um cristianismo muito diferente do que Jesus apresentara. Aquela igreja não aceitou as heresias, aquela igreja levou a sério o que Paulo havia dito 40 anos atrás, aos presbíteros da igreja de Éfeso. Observa aí Atos capítulo 20, volte mais uma vez a esse texto, Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, lembram? Eu disse aos irmãos que Paulo estava dando aqui admoestações aos presbíteros da igreja de Éfeso, aí nesse texto, Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, Paulo vai dizer, eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio, e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Paulo diz, olha, vocês sofrerão perseguição externa e sofrerão perseguição interna. Por quê? Porque dentro da igreja, às vezes, existem pessoas cooptadas pelo maligno para atrapalhar o crescimento da igreja de Jesus. A igreja sofre perseguição externa e sofre perseguição interna também. E essa igreja levou isso a sério. E ela não abriu mão das verdades, ou da verdade do Evangelho. João vai falar depois como pastor dessa igreja, que eles deveriam provar os espíritos, se realmente esses espíritos eram oriundos de Deus. Por isso a igreja de Éfeso não aceitou o posicionamento dos hereges, porque ela tinha discernimento espiritual. Os nicolaítas pregavam uma nova versão de cristianismo, mas aquela igreja não aceitou. Meus irmãos, Jesus elogia uma igreja que permanece na doutrina, viu? Que não abre mão da verdade, que não negocia os seus valores, que não abre mão de suas convicções, de seus princípios. Jesus valoriza uma igreja que levanta a bandeira da verdade e diz, isso aqui não é evangelho. Evangelho é aquilo que foi nos apresentado pelo Senhor, pelos pais da igreja, por grandes teólogos que já interpretaram o texto, e nós não abrimos mão da verdade de Deus. Essa igreja é elogiada pelo Senhor. Hoje nós estamos vendo pessoas pregando todo tipo de evangelho por aí. Existem muitos Jesus por aí, meus irmãos, mas o Jesus bíblico é só um, só um. Agora tem Jesus aí para todos os gostos, movimentos para todos os gostos, e o que a gente vê hoje, meus irmãos, são pessoas que buscam a experiência e não a verdade. São pessoas que querem sentir e não pensar. Esse negócio de sentir é perigoso, viu? Tem gente que vai só pelo sentir, eu arrepiei, senti, esse negócio aqui é de Deus. E esse negócio de sentir é perigoso, porque hoje pela manhã, quando eu acordei, eu estava sentindo frio, depois eu senti calor. Muito mais do que sentir a presença de Deus, é viver na presença dEle, meus irmãos. É viver na presença desse Deus. Hoje, as pessoas não querem doutrinas,
elas querem novidades, elas não querem estudar a palavra de Deus, elas querem testemunhos eletrizantes. Basta passar um carro de som na rua, ou nós ouvimos algum tipo de anúncio dizendo que vai ter aqui um ator global que acabara de se converter a Cristo, e esse lugar se torna pequeno para receber milhares de pessoas. Mas deixa o pastor chamar aqui para um culto de estudo bíblico ou de oração. Nós vamos ter aqui gatos pingados dentro da igreja, porque nós estamos abrindo mão das verdades de Deus, de coisas realmente que são relevantes para nós caminharmos com o Senhor. Essas pessoas não querem estudar a Bíblia, elas não querem estudar a palavra do Senhor. A Bíblia, meus irmãos, deve ser estudada, toda ela é relevante, toda ela é importante, e toda ela deve ser estudada para que nós não façamos da igreja um balcão religioso, o pastor vendendo um produto aqui da fé, um Jesus açucarado, um evangelho açucarado, um evangelho light, sem colesterol, sem produzir na vida das pessoas a necessidade de buscarmos um compromisso com o Senhor, uma responsabilidade maior com Deus, de assumir a sua cruz, de ter uma vida de renúncia, de ter uma vida compromissada com Deus. A igreja de Éfeso não abriu mão da doutrina, por isso ela foi elogiada por Jesus. Segunda coisa que Jesus elogiou aquela igreja é que ela era uma igreja envolvida com o trabalho. Observa aí o versículo 2, meus irmãos, de Apocalipse capítulo 2, versículo 2, o texto diz assim: conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Essa igreja não era apenas teórica, mas ela agia, ela trabalhava. Interessante que a palavra grega aí para obras, para trabalho, é kapos. O significado dela descreve o trabalho que nos faz suar, o trabalho duro que nos deixa exaustos. John Stott, o grande teólogo, vai dizer que a igreja de Éfeso era semelhante a uma colmeia industriosa. Era uma igreja que visitava os orfanatos, era uma igreja que visitava os hospitais, era uma igreja que fazia missões, era uma igreja que evangelizava, não era uma igreja que vivia intramuros, mas era uma igreja que saía e pregava a palavra do Senhor. Jesus elogia uma igreja que trabalha. Jesus o elogia uma igreja que se dedica ao trabalho, a produzir frutos no seu reino. Outra coisa interessante que Jesus vai elogiar aquela igreja é porque ela era perseverante nas tribulações. Observe o versículo 3 agora. O texto diz assim: tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Os irmãos acham que ser crente em Éfeso era como ser crente aqui em Goiânia, ser crente aqui em Goiás? Meus irmãos, ser crente na cidade de Éfeso não era tão popular assim. Aquela deusa que tinha aquele templo maravilhoso lá, o templo de Diana, era um dos maiores obstáculos para a pregação do evangelho naquele lugar. Tanto é que Paulo quase é morto naquela cidade, porque quando ele começa a pregar, muitas pessoas aceitam Jesus como Salvador, e o comércio que fomentava toda aquela cidade vinha da adoração àquela deusa, daqueles ali artífices, daquelas pessoas que trabalhavam construindo aquelas estatuazinhas e vendendo nas ruas. Todo o comércio, todo o turismo orbitava em torno daquela deusa, e Paulo quase foi morto naquela cidade. E a igreja de Jesus ali era perseguida também. Muitos crentes foram mortos naquela cidade por causa da sua confissão. E Jesus elogia a posição daquela igreja, ou o posicionamento daquela igreja, de não abrir mão da verdade, mesmo sendo colocado a espada no seu pescoço. E aí a pergunta que eu faço aos irmãos nessa noite: será que nós estamos permanecendo fiéis, mesmo diante das perseguições, ou das seduções que nós estamos vivendo, ou sofrendo, ou sendo expostos nos nossos dias atuais? Mas pastor, nós não temos perseguições no Brasil, como havia na igreja de Éfeso. E as seduções, meus irmãos, que nós estamos sofrendo? Muitos crentes estão sendo levados, engodados, enganados por essas seduções. Nós estamos trocando hoje a coroa, meus irmãos. Nós estamos querendo a coroa sem a cruz. Nós
estamos querendo riqueza sem trabalho, nós estamos querendo salvação sem conversão, nós estamos buscando as bênçãos de Deus, mas não estamos buscando o Deus da bênção. A igreja contemporânea está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Ela prefere ser aí reconhecida pelo mundo do que ser reconhecida pelo céu. Hoje nós estamos vivendo aí, meus irmãos, uma igreja partidária, envolvida com a política, uma igreja que escolhe Cicrano, Beltrano para ser o seu representante no Senado, na Câmara Federal, na Câmara Estadual e outras câmaras por aí, e estão esquecendo de buscar a Deus. Jacques Ellul, o grande teólogo francês, disse que a igreja jamais pode ser partidária, porque a igreja é a voz, é a consciência do Estado. Se a esquerda errar, a igreja tem que denunciar o pecado da esquerda. Se a direita errar, a igreja precisa denunciar o pecado da direita, porque a igreja foi chamada para ser voz profética. A igreja está acima de qualquer político, de qualquer agência política, qualquer partido. A igreja está aqui para denunciar o pecado e santificar o nome do Senhor nessa terra. Mas jamais se envolver com política partidária. Terceira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, ainda nesse texto, é que Jesus se apresenta para repreender a igreja pelo seu esfriamento. Observe o versículo 2 e o versículo 4. Ele disse: conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Aliás, versículo 4 agora. Tenho contra ti, essa é a reprimenda de Jesus a esta igreja. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixastes o teu primeiro amor. Olha que coisa interessante. Era uma igreja que trabalhava muito, era uma igreja que não aceitava as falsas doutrinas, mas ela não tinha amor. Ela havia abandonado o primeiro amor. Que coisa impressionante. Como que uma igreja pode trabalhar muito não tendo amor? Como que uma igreja pode permanecer retamente na doutrina, mesmo não tendo amor? Isso é possível. O texto nos mostra, meus irmãos, que é possível. Jesus está dizendo aqui que eles abandonaram o primeiro amor. E olha que Paulo, há cerca de 30 anos atrás, escreve a carta aos Efésios e elogia esta igreja pelo amor que ela possuía. Diz: olha, eu louvo a Deus pelo amor que vocês têm. Agora, eles perderam esse primeiro amor. Sabe o que isso nos mostra? Que a gente ou está aproximando de Deus ou distanciando. Não existe meio termo. Nesse exato momento, ou você está aproximando de Deus, ou você está se distanciando. Esta igreja estava cada vez ficando mais longe de Jesus e do seu amor. Por isso Jesus diz: olha, eu tenho contra ti isso aí. Vocês perderam o primeiro amor. E aí, meus irmãos, a pergunta que a gente faz: quando nós abandonamos o primeiro amor? Quando nós abandonamos o primeiro amor? Quando nós substituímos o amor de Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. Quando a gente está muito preocupado em andar retamente na teologia e trabalhar muito, tendo muitas agendas da igreja, muitos compromissos, estar envolvidos com a obra do Senhor, e substituímos todo esse trabalho, todo esse labor, pelo amor a Jesus. Aí, segundo Jesus, nós estamos perdendo o primeiro amor. Gente que está muito preocupado com a doutrina, mas quer substituir essa preocupação pelo amor a Jesus. Gente que está com a agenda cheia na igreja, muito ativismo, mas não tem nenhuma preocupação em ter uma experiência pessoal e forte com Jesus. Isso é um sinal claro que nós perdemos o primeiro amor. Os irmãos estão me entendendo? Outra coisa, quando o amor por Jesus é substituído pelo nosso zelo religioso. Nós defendemos a fé, defendemos a religião, defendemos a igreja, defendemos os evangélicos, mas nós não deleitamos em Deus. Meus irmãos, o que tem de gente em igrejas vazias, ou vazios, o que tem de gente enchendo o templo sem nenhuma experiência com Deus, que nunca foi queimado pelo Espírito, gente assim, ó, que está agarrado na Bíblia, que está defendendo a igreja, que está defendendo a religião, que está defendendo a fé,
Mas, meus irmãos, puro emocionalismo barato, sem nenhuma preocupação em ter uma experiência pessoal e forte com Jesus. Está assim nas igrejas. É só a gente começar a conversar com essas pessoas e perceberem que eles estão vazios, secos e estéreis. Tem muito de religião, tem muito de denominação, mas pouco da presença de Deus. Nessa noite Deus quer chamar a sua responsabilidade de dizer, muito mais do que defender a igreja, a fé, a sua religião, tem uma experiência comigo forte, poderosa, porque é isso que Jesus quer nos dar. Sabe quando a gente perde o primeiro amor? Quando o nosso conhecimento teológico não nos move a afeiçoarmos mais a Deus. Meus irmãos, o que tem de gente por aí, com puro cientificismo bíblico, mas sem nenhuma experiência com Deus, está assim, ó. Há poucos dias agora eu estava na PUC, expondo livros para teólogos católicos e protestantes, porque quando se fala em teologia, teólogos católicos e protestantes sentam na mesma mesa, sem nenhum problema. E eles estavam ali discutindo assuntos interessantes, relevantes, profundos, quando o Espírito Santo falou a minha vida e disse o seguinte para mim: eles estão fazendo de mim apenas objeto de estudo, mas eu não quero ser apenas objeto de estudo, eu quero ser o sujeito da experiência. Eu fiquei assustado com aquilo. O Senhor me disse, meus irmãos, não adianta a gente ter muito conhecimento teológico sem ter o amor de Deus derramado no nosso coração. Viu? Curso teológico é bom, vai te ajudar, vai aí colaborar no seu ministério, vai. Mas se você não tiver nenhuma experiência com Deus, joga fora esse curso, porque não tem nenhum valor, nem aqui para dentro, nem lá fora, para o mercado secular. Mas se Deus te encher do Espírito Santo, da sua glória, do seu poder, isso vai fazer diferença na sua vida. Aleluia, aleluia. A igreja de Éfeso tinha muita preocupação com a teologia correta, mas tinha perdido o primeiro amor. Meus irmãos, Deus não quer que apenas que nós fazemos biópsia dele através da teologia, que nós venhamos aí escrutiná-lo através da teologia, que nós venhamos conhecer grego, hebraico, aramaico, tudo aí que a teologia nos oferece. Deus não quer apenas ser objeto do nosso estudo, Deus quer ser o sujeito da nossa experiência. Deus quer que você levante pela manhã sentindo a presença dEle, ande o dia sentindo a presença dEle, venha para a igreja sentindo a presença dEle, viva 24 horas sentindo a presença dEle na sua vida. Aleluia, aleluia. Então, quando nossa preocupação pelo conhecimento teológico não nos move a afeiçoarmos a Deus, nós perdemos o primeiro amor. Conhecemos muito a respeito de Deus, mas não o desejamos. Outra coisa que nos mostra que nós perdemos o primeiro amor é quando nós examinamos os outros, mas não temos a capacidade de examinarmos a nós mesmos. Os Efésios olhavam para os irmãos e disseram, esse aí é nicolaíta, não mistura com ele não. Cuidado com esse aí faz parte dos hereges. Esse aí é da classe daqueles que estão falando besteira aí. Ele examinava os outros, mas não examinavam a si mesmos. Quando nós temos capacidade para examinar os outros e não olhamos para nós mesmos, perdemos o primeiro amor. Paulo, quando fala sobre a ceia, ele não diz para a gente virar as baterias nossas para os irmãos, ou para o outro. Ele disse, vire as baterias para você, examine-se a si mesmo, e depois participe da ceia do Senhor. Nessa noite Deus está falando da sua vida. Pare de olhar para os outros, pare de olhar para as outras pessoas que estão na igreja, vire as baterias para você, e veja o que você precisa se consertar para estar mais perto do Senhor, e encher do seu amor, da sua graça, da sua presença. Amém, meus irmãos? Já estou quase terminando. Eu disse aos irmãos que seria bem professoral. Outra coisa que Jesus nos mostra aí nessa carta é que ele se apresenta para dar uma nova chance de recomeço à sua igreja. Observe aí o versículo 5 e 7 desse texto. Ele vai dizer, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te
e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então Jesus começa falando, olha, lembra-te, pois, de onde caíste. Olha que coisa interessante. Jesus não convoca a igreja a relembrar o seu pecado, mas Jesus convoca a igreja a relembrar o lugar em que ela caiu. O Senhor não convida ninguém a fazer uma análise frequente do seu pecado. Meus irmãos, se nós tivéssemos que agir assim, nós morreríamos de angústia, né? Só lembrando os nossos pecados. O que Jesus interessa, meus irmãos, não é a situação em que caímos, mas onde caímos, em que ponto nós nos desviamos. E os seus propósitos, meus irmãos, o propósito de Jesus é retornarmos a esse ponto. Então Jesus não quer saber como você caiu, que maneira você caiu. Jesus quer saber qual é o ponto que você caiu, onde você caiu. Você sabe aonde você começou a desviar da presença do Senhor, onde você começou a deixar o primeiro amor. Aí Jesus se lembra do lugar, volta lá e começa novamente a andar na minha presença. Aleluia. Outra coisa que Jesus vai dizer: arrepende-te. Arrepende-te. Arrependimento, meus irmãos, é a palavra do Evangelho. E arrependimento não é emoção, arrependimento é decisão, é atitude. A palavra arrependimento no original é metanoia, é ter uma mente totalmente mudada, transformada, é dar uma vira-volta na nossa vida. Por isso, arrependimento não é simplesmente remorso. E essa foi a grande diferença entre Pedro e Judas. Pedro pecou severamente contra Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas traiu Jesus. Mas a grande diferença entre os dois é que Pedro se arrependeu, enquanto Judas teve apenas remorso. Nessa noite, Deus manda você voltar ao primeiro amor, voltar aonde você caiu, voltar às primeiras obras que você praticava quando você se converteu. Lembra? Você orava mais, jejuava mais, buscava mais a Deus, lia mais a Bíblia. Agora você coloca a Bíblia debaixo do suador, vem para a igreja, tornou-se um amuleto, um pé de coelho, um tipo assim de olho de lobo, que você nem mais observa a palavra do Senhor. Volta às práticas antigas, o Senhor está te convidando, arrepende-te, dá uma meia volta. Deus quer te abençoar nessa noite, abençoar esta igreja, abençoar a nossa vida. Aleluia, aleluia. E Ele vai dizer: volta à prática das primeiras obras. Interessante que Jesus agora não tem em mente as obras que eles estavam realizando. Era uma igreja operosa, ativa, que tinha muitas agendas, que trabalhava. Mas Jesus não estava observando, meus irmãos, as obras que eles estavam realizando. Mas Jesus estava observando as obras que eles deixaram de praticar. As obras que eram realizadas e que de singeleza de coração eram apresentadas ao Senhor, com ardor do amor, pureza de mente, motivação alegre. Era essa agora que chamava a atenção de Jesus. E Jesus está dizendo para essa igreja: retorna ao primeiro amor. Vocês estão trabalhando muito, eu sei. Vocês estão aí de uma forma laboriosa prestando um serviço à minha igreja, eu sei. Mas eu não estou olhando só para essas obras. Eu estou lembrando das antigas. Volta lá para as obras antigas. Amém, irmãos? Nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: é tempo de voltar-se para Jesus. Você deixou de orar, ler a palavra, deleitar-se em Deus. Meus irmãos, ser cristão é deleitar em Deus. Tem muito crente que não sabe deleitar em Deus. John Piper, no seu livro que fala sobre a alegria soberana, ele vai falar sobre essa questão do hedonismo cristão. Ele vai usar um termo até pagão, hedonismo, aí prazer, para falar sobre o hedonismo que a gente deve achar em Cristo, o hedonismo cristão, o prazer de servir a Deus, o prazer de estar na igreja. Tem muito crente que está vindo a reboque para a igreja, está vindo cansado para a casa de Deus, sem nenhum prazer, sem nenhuma motivação. Nessa noite o Espírito Santo está aqui para tocar no seu coração e fazer voltar, aleluia, as práticas das primeiras obras. Aleluia.
para que você não venha para este lugar simplesmente por ritualismo, por hábito, por costume, mas que você saia da sua casa, trancando a porta ali da sua casa e dizendo: Jesus, eu estou caminhando para a tua igreja, e lá, Jesus querido, eu quero que o Senhor fale ao meu coração, à minha vida, lá eu quero sentir a tua presença, eu quero prestar um culto alegre ao Senhor. Aleluia, aleluia. E aí, meus irmãos, Jesus, para a gente terminar, Ele vai trazer uma reprimenda, uma advertência muito forte, muito severa a esta igreja. Ele vai dizer o seguinte: arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e depois ele diz: se não, venho a ti e removerei o candelabro. Olha que coisa impressionante. Essa advertência é muito severa. Jesus está dizendo o seguinte: eu vou tirar a luz do meio de vocês. Você já imaginou uma igreja sem luz? A luz de Jesus? Uma igreja em trevas? Você já imaginou, irmãos, os crentes sem luz aqui? A luz de Jesus? Jesus está dizendo para essa igreja: se vocês não voltarem e se arrependerem, e está dizendo para você também na sua individualidade, para mim na minha individualidade, viu? Se você não voltar e se arrepender, eu vou tirar o candelabro. O brilho daquela empresa vai sumir. O brilho daquele negócio vai desaparecer. O brilho daquele lugar vai evaporar-se. Jesus é que está falando aqui a esta igreja. Se vocês não voltarem à prática das primeiras obras, ao primeiro amor, eu vou tirar o candelabro. Essa advertência de Jesus, meus irmãos, nos mostra uma verdade muito interessante que você deve guardar agora, de todas as que eu já falei aqui nessa noite. Guarda no seu coração e leve isso consigo. Nenhuma igreja tem lugar seguro e permanente nesse mundo. Nenhuma. Nenhuma igreja tem lugar seguro e permanente nesse mundo. A igreja de Éfeso, depois de alguns anos, desapareceu. Cumpriu-se o que Jesus disse. O candelabro foi retirado. E a cidade de Éfeso também virou ruínas. O porto desapareceu. Aquela cidade acabou. Jesus tirou o candelabro da cidade. Jesus tirou o candelabro da igreja. E tudo desapareceu. Uma advertência muito severa. Nenhuma igreja tem lugar seguro nessa terra. Por isso o convite de Jesus para nós nessa noite é: arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Você está muito confortável com essa vida que você está levando, desse jeito? Jesus não está não, está te chamando de volta, viu? Está te chamando de volta, está nos chamando de volta. A reprimenda de Jesus é severa para nós nessa noite. Amém, meus irmãos? Eu morei numa cidade do interior, que havia uma igreja maravilhosa, que conseguiu conduzir a Cristo dezenas de pessoas. Aquela igreja chegou a ter 600 membros. 600 membros. Os líderes daquela igreja, imaturos, e muito fracos na teologia bíblica, faziam coisas horrendas com aquele povo. Até o dia em que eles decidiram o seguinte, o pastor e a esposa: nós vamos fazer um bingo, uma espécie de bingo aqui na igreja. E vamos sortear um carro zero, naquela época um Fusca zero. E começaram a vender rifa, aliás, a chave premiada do carro. Eles fizeram várias cópias de chaves. E lá nos bastidores, meus irmãos, eles fizeram uma falcatrua. Eles chamaram o irmão muito humilde daquela igreja, muito assim, daqueles bem subservientes, e disse: irmão, você vai ficar com a chave original. Quando a gente for sortear e todo mundo experimentar a chave não der certo, você vai colocar a sua chave. E quando dá partida, o carro vai pegar a chave verdadeira. Só que você vai dizer o seguinte: eu vou doar esse carro para a igreja. E você volta o carro para a igreja. Meus irmãos, eles fizeram aquilo. E fizeram cópias e cópias de chave. E vendeu naquela cidade. Foi Atuba. E vendeu naquela cidade. As pessoas compraram. Com toda a seriedade, acreditando na credibilidade daquela igreja, e compraram aquelas chaves. E no dia lá que eles foram experimentavam, ninguém era dono do carro. De repente o irmãozinho experimentou, era a chave, e ele: agora eu quero devolver. Tudo combinado, era um teatro. Devolveu, mas antes daquilo, Deus havia usado um profeta e disse: o dia que entrar a falcatrua e o jogo aqui no meio da minha igreja,
eu vou retirar o candelabro desse lugar. A verdade, Deus não disse o candelabro, estou usando aqui como em relação ao texto. O Senhor disse: o meu espírito será retirado desse lugar. Meus irmãos, que coisa séria. E eles fizeram tudo aquilo. E aí aconteceu todo aquele negócio, o irmão devolveu o carro para a igreja. Após tudo aquilo acontecer, primeiro culto acontece. O diabo pega uma mulher naquele lugar. E quando aquela irmã, a pastora, vai expulsar aquele demônio, a menina vem e gruda os dentes assim, bem no seu seio, bem na ponta do seio mesmo. As irmãs sabem o que é isso. E enfiou os dentes, não largava, aquela mulher gritava e sai demônio, e o demônio não saía. Quase arrancou o seio daquela mulher com os dentes. A partir daquele episódio, nunca mais aquela igreja foi a mesma. Ela perdeu todos os membros. E ultimamente eu fui informado que hoje ela tem lá 5, 6 pessoas, um templo enorme, sem ninguém. O candelabro foi retirado daquele lugar. Nessa noite, Deus está falando com você: leve o sagrado a sério. Leve a minha palavra a sério. A advertência do Senhor está neste lugar, nessa noite, ressoando nos nossos ouvidos. Aleluia. Vamos voltar à prática do primeiro amor. Vamos voltar para o evangelho simples e puro, meus irmãos, sem invenção. Quando John Stott veio ao Brasil, aquele grande teólogo reconhecido mundialmente como um dos maiores teólogos do mundo, alguém aproximou dele e disse: John Stott, qual é o segredo da sua piedade assim tão constante? Esperava uma resposta bem teológica dele. Ele disse: meu filho, eu oro todos os dias, leio a Bíblia todos os dias, estou na igreja sempre que posso e jamais deixo de ceiar. Se coloque de pé nesta hora em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus está nos chamando ao arrependimento nessa noite. Aleluia. Vamos voltar às primeiras obras. Vamos, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos nessa hora, curve a sua cabeça. E ore comigo nessa hora, pedindo ao Senhor que aqueça o nosso coração com a sua presença. Irmão, ser crente sem ser cheio do Espírito Santo não vale a pena, meus irmãos. Ser crente é ser cheio do Espírito de Deus, viu? Aleluia. É ser cheio da presença do Todo-Poderoso. Deus quer te dar experiências fortes e tremendas, aleluia. O IBCAF vai te ajudar? Vai. Mas maior do que o IBCAF é a presença de Deus na sua vida, do Todo-Poderoso na sua vida. Aleluia. 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 Feche os teus olhos nesta hora, curve a sua cabeça. E vamos pedir a presença do Senhor nessa noite, aleluia, para as nossas vidas. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos da simplicidade, aleluia, aleluia. Simplicidade do Evangelho, aleluia. Senhor Jesus querido, nós te louvamos pela tua presença neste lugar, Jesus. Eu sei que o candelabro do Senhor está no nosso meio. Não retire do nosso meio, nem da nossa vida, nem dos nossos negócios, meu Deus querido, o teu candelabro, a tua luz, Senhor. Porque Jesus, sem a tua presença não somos nada. Jesus, sem a manifestação do Senhor em nós, na nossa vida, não podemos nada. Nós queremos o Senhor no centro. O Senhor é aquele que segura, que tem nas mãos os 7 candelabros, os 7 candeeiros. A tua igreja está nas tuas mãos, os líderes também. Jesus, o Senhor anda no meio dos 7 candeeiros. O Senhor anda no meio da tua igreja. Que o Senhor esteja no meio do louvor desta igreja, da liturgia, da adoração, da oração, do curso do IBCAF, Jesus. Senhor, de todos os trabalhos desta igreja, o Senhor esteja no centro, no meio, e que o Senhor possa andar no nosso meio, curando os corações, curando os casais, salvando as vidas,
transformando, Jesus querido, os pecadores, batizando no Espírito Santo, transformando, libertando com o teu poder. Jesus, nós queremos o Senhor no meio e andando entre nós com graça, poder, fazendo coisas tremendas no nosso meio. Nós queremos a tua presença, nós queremos arrepender-nos nessa noite, Jesus, e voltarmos para os teus pés, Jesus, e voltar às primeiras obras. Aleluia. Que o Senhor possa nos conduzir, Jesus querido, a fazer esse retorno, Jesus, a dar essa meia volta, a voltar, Jesus querido, do ponto em que nós erramos, que nós saímos, que nós falhamos, e abraçarmos novamente, Jesus, a tua presença, o Senhor, o teu amor. Senhor, é o que nós oramos e pedimos, no nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.